com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil. Esse programa aqui é produzido pela TV Grandourados, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Meu abraço ao Rubens, diretor da TV Grandourados, ao Caio, a Roseli, toda a equipe do Rubens aqui na TV Grandourados. E você que nos acompanha pela TV Com Brasil, esse programa Mato Grosso do Sul em Foco chega até você para levar uma mensagem de esperança, de paz, num tempo de tantas aflições. É assim que nós devemos olhar para o Evangelho, é assim que nós devemos olhar para Cristo. É paz, esperança e segurança, mesmo vivendo num mundo de aflições. O programa Mato Grosso do Sul em Foco também quer convidar você para conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. Conhecer aqui os nossos campos produtivos. O estado do Mato Grosso do Sul é um estado muito produtivo nas diversas culturas, lavouras, economia familiar, o agronegócio, enfim, uma diversidade da economia desse estado. Também o convite para você conhecer as nossas regiões de turismo, Pantanal, Bonito, Bodoquena e toda a região de turismo aqui do nosso estado, conhecer as nossas cidades, Campo Grande, a capital, Dourados, essa cidade pungente, essa cidade próspera, uma cidade acolhedora. Venha conhecer aqui o estado do Mato Grosso do Sul, traga a sua família. Eu tenho certeza que você vai encantar aqui com este belíssimo estado, esse estado tão precioso, esse estado próspero aqui da nossa Confederação Brasileira. E não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para tratar um assunto muito importante hoje, numa das cartas do Apocalipse, a carta da igreja de Éfeso. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Muito bem, o programa Mato Grosso do Sul em Foco hoje vai trazer para você uma meditação no livro de Apocalipse, capítulo 2, a carta à igreja de Éfeso. Os versículos 1 a 7, nós lemos assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, que a si mesmo, ou que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-te-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O apóstolo João, quando esteve exilado na ilha de Patmos, ele recebeu esta visão do Apocalipse. Quem estuda geografia bíblica vai encontrar esta ilha de Patmos lá no mar Egeu, na região da Ásia Menor. E ali onde Roma tinha
um presídio para colocar pessoas que consideravam danosas para o império. Era um presídio lá dentro da ilha de Patmos, lá dentro do mar Egeu, onde as pessoas eram isoladas do mundo. Era um presídio, digamos, de segurança máxima. E a pergunta é por que João foi colocado lá, o apóstolo do amor. Isso nos ajuda a entender que as coisas são olhadas por este mundo com outros olhares. E devemos entender como Cristo, como Deus, olha para este mundo e como o homem olha para este mundo. Como Deus governa sobre o universo. E Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, como que é o governo de Cristo, que o Pai o entregou para governar sobre esta terra, e como é o governo de homens nesta terra. O Império Romano, nesses dias, dominavam sobre o mundo com a espada, com mão forte. E João, o apóstolo do amor, é agora exilado lá na ilha de Patmos. João explica o motivo da sua prisão. Ele diz no capítulo 1 deste livro de Apocalipse que ele estava ali exatamente por causa do testemunho do Evangelho. João estava preso ali não porque fizera qualquer coisa errada, mas ele estava ali por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele era uma testemunha fiel, que não se curvava diante da tirania do Império Romano, e não dizia que César era Senhor, ele dizia que Cristo era Senhor. É o que os cristãos às vezes são mal interpretados no mundo inteiro, achando que é uma rebeldia contra um império ou contra um governo humano, quando tende para uma ditadura, para as atrocidades. E ele diz: não, só tem um Senhor sobre a minha vida, esse Senhor é Cristo. Mas governos tiranos, eles querem que os seus cidadãos o tratem como se fossem divindades, como se fossem impecáveis, como se fossem deuses. E João dizia: não, só há um Senhor sobre a minha vida, Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, eu só tenho sobre a minha vida o senhorio de Cristo, eu só presto culto a Deus. O Império Romano, ele tolerava todas as religiões, era um império com a religião tolerante. Só não era tolerante com aquela ala religiosa que não prestasse culto ao imperador. Você pode prestar culto a quem você quiser, desde que preste culto também ao imperador. E os cristãos negavam prestar culto ao imperador, porque eles entenderam e entendem, e continuamos entendendo assim, que somente podemos prestar culto ao Trino Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós não nos prostramos para a adoração nem de homens, nem de ídolos, mas somente a Deus. O diabo, quando tentou Jesus, ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus deixou muito bem claro para Satanás e para os seus agentes que estão aí no mundo a serviço do diabo, que ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Jesus deixou claro o princípio do culto cristão. Nós só adoramos ao Trino Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então João estava isolado na ilha de Patmos, exatamente porque ele se negara como um apóstolo, como um líder cristão, de prestar culto ao imperador, embora
Nós, como cristãos, aprendemos que devemos respeitar as autoridades constituídas por Deus, mas não venerá-las e não prestar culto a elas, respeitá-las. E elas também têm uma esfera de autoridade que não está acima da autoridade de Cristo sobre a vida de ninguém. Então, há uma esfera de autoridade de um pai sobre um filho, de um marido dentro de um lar, de um professor dentro de uma sala de aula, de um policial no seu trabalho, de um governador no exercício do seu cargo, de um presidente no exercício do seu cargo, de um magistrado no exercício do seu cargo. Há uma esfera de autoridade. Nenhum autoritarismo, nem dentro da família, nem dentro da sociedade, prevalece, porque há uma esfera de autoridade. E somente Deus tem autoridade absoluta. Toda autoridade humana é uma autoridade delegada e uma autoridade limitada à sua função. É por isso que João está exilado na ilha de Patmos. Ele não desrespeitava as autoridades. O próprio Jesus disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que nós não podemos é dar a César o que é de Deus. E nem negar de dar em nome de Deus, dar a César o que é de César. E aqui nós estamos falando de respeito, de submissão, de impostos e coisas semelhantes, mas há uma esfera de autoridade. Só Deus tem autoridade absoluta sobre os céus e a terra. Toda autoridade humana, seja na família, seja na igreja, seja na sociedade, é uma autoridade delegada, é uma autoridade limitada, é uma autoridade que está debaixo de uma esfera de autoridade maior, que é a autoridade de Deus sobre toda a terra. Ele é o Criador dos céus e da terra. João está exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Cristo. E é de lá que ele escreve Apocalipse e escreve uma carta para cada uma das 7 igrejas da Ásia. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e no segundo bloco vamos entrar nesta carta de Éfeso. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição. E a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Hoje o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil, esse programa que é produzido pela TV Grandourados, aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Hoje estamos levando uma meditação sobre o livro do Apocalipse, a carta de Éfeso e o contexto da prisão de João e as esferas de autoridade que nós devemos submeter em nome de Deus e até onde a nossa consciência é submissa a Deus e é submissa ao Estado. Quando João então escreve esta carta, ele escreve a uma das igrejas, a igreja de Éfeso, e ele diz: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros de ouro. João está dizendo: olha, ao anjo da igreja, ao líder, ao pastor da igreja. O anjo aqui não tem nada a ver com um ser angelical, celestial, mas o líder daquela igreja, o pastor ou o presbítero, a liderança daquela igreja. A igreja de Éfeso, uma igreja importante da Ásia Menor, que serviu de base missionária para o apóstolo Paulo, quando nas suas viagens missionárias ele ali se instalou para
treinar os missionários de toda a região da Ásia e espalhou missionário por toda a região da Ásia. Uma igreja muito importante. O próprio apóstolo Paulo escreveu uma carta a ela, à igreja dos Efésios, ou seja, a igreja de Éfeso, e também lá em Atos ele despediu com lágrimas dos presbíteros dessa igreja e diz assim: olha, tomem conta da igreja, vigiai pela igreja, porque depois da minha partida penetrarão entre vós lobos vorazes que não pouparão o rebanho de Deus. E agora João está escrevendo uma carta aqui no Apocalipse a esta igreja de Éfeso. E ele então destaca algumas coisas aqui. Primeiro ele diz: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Olha que coisa maravilhosa. É muito interessante nós entendermos Apocalipse. Apocalipse foi escrito para dizer a nós, a igreja, que as coisas não são como parecem ser. Esse mundo é cheio de enganação, cheio de ilusões. Então presta atenção aqui, eu vou repetir. Apocalipse foi escrito para nos dizer que as coisas não são como parecem ser. Então fique atento, porque as coisas não são como parecem ser. Jesus está dizendo aqui para essa igreja: eu conheço as tuas obras. Às vezes alguma igreja aqui de Apocalipse se achava rica e ele dizia: vocês são pobres. Outras se achavam fracas e ele dizia: vocês são fortes. Outras se achavam poderosas e ele diz assim: vocês estão em pecado, vocês estão com as bases corroídas. Porque Jesus não dá aqui uma opinião sobre a igreja, ele faz um diagnóstico da igreja. Ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Normalmente nós pensamos bem de nós, mas Jesus conhece de fato quem nós somos. Às vezes pensamos bem da nossa igreja, como pastores, nós gostamos, e aí, como está a nossa igreja? Para ver se as pessoas falam: não, a igreja está bem, pastor, a igreja está indo muito bem. Esse pode ser um diagnóstico humano, mas Jesus não dá uma opinião sobre a igreja, ele não dá uma sugestão, ele tem um diagnóstico da igreja. Ele diz aqui: eu conheço as tuas obras, eu conheço o seu labor, eu conheço a sua perseverança, e vocês colocaram à prova os homens maus, penetraram no meio da igreja, pessoas enganadoras, falsos mestres, e esses líderes da igreja de Éfeso colocaram eles para fora. Alguns naquele tempo já se declaravam, se autodeclaravam apóstolos e não são. Deixa eu te falar uma coisa: não existe apóstolo mais na igreja. O apostolado foi um ofício da igreja temporal. Jesus chamou 12 apóstolos e depois chamou Paulo como um apóstolo fora de tempo, o último dos apóstolos, um apóstolo especial que foi enviado aos gentios, nascido fora de tempo, e o último dos apóstolos. E ali encerra a galeria dos apóstolos. Depois disso, a igreja é apostólica, mas não existe mais este ofício de apóstolo da igreja. Mas às vezes ele é usurpado por algumas pessoas, e João está dizendo: vocês colocaram à prova pessoas que a si mesmos se diziam apóstolos e que não são, e os achaste mentirosos. 3 critérios para o apostolado. Primeiro, se é chamado pelo próprio Cristo, como Jesus fez junto ao mar da Galileia, chamou Pedro, João, Tiago, os apóstolos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ser chamado diretamente por Cristo. Segundo critério, ter acompanhado o ministério de Cristo, acompanhado 3 anos de ministério de Cristo, visto os seus milagres. Terceiro critério, testemunha fiel da ressurreição de Cristo. São os 3 critérios para o apostolado. Não dá para ter apóstolo hoje. Paulo diz: eu sou um nascido fora de tempo, mas ele foi chamado pelo próprio Cristo na estrada de Damasco: Paulo, Paulo, por que me persegues? De hoje em diante você vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. Jesus chamou Paulo diretamente.
mas é o último dos apóstolos, nascido fora de tempo. Então, lá na igreja de Éfeso, algumas pessoas já queriam se autodeclarar apóstolos, e João está dizendo, e não são, e os achastes mentirosos. O apostolado foi um ofício temporal da igreja. Presbíteros, pastores, diáconos são ofícios permanentes da igreja. É bom nós ficarmos atentos a essa realidade. Está aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 2. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então Jesus tinha alguma coisa a favor dessa igreja, mas tinha também contra. Ele diz, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quantas pessoas começam a seguir a Cristo, cheio de alegria, de entusiasmo, e depois abandonam o primeiro amor? Talvez seja a sua realidade, você que está me ouvindo aí agora, abandonou o seu primeiro amor, se tornou um desigrejado, e acha que vai para o céu, está fazendo parte, crê em Cristo como seu Salvador. Não! Jesus nos deixou aqui a igreja como corpo de Cristo. E ninguém consegue ser corpo sozinho. Eu nunca vi um dedo voando na rua, nunca vi uma cabeça andando sem corpo. Então nós precisamos da igreja enquanto corpo de Cristo. E Jesus está dizendo aqui, através do apóstolo João, eu tenho contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Arrepende-te. Veja onde você caiu. Veja onde você seguiu as ilusões deste mundo, porque as coisas não são como parecem ser. Veja onde você caiu, para você voltar à prática das primeiras obras. Volta para o Senhor, arrepende-te. Onde você estiver, arrepende, volta para o Senhor. Volta à prática das primeiras coisas. É isso que o apóstolo João está falando aqui à igreja de Éfeso, porque eu tenho a seu favor que você odeie as obras dos nicolaítas, vocês são zelosos, mas perdeu, esfriou no amor para com Cristo. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. É tempo de nós ouvirmos o Espírito de Deus falando pelas Escrituras à igreja. Onde você estiver, arrepende-te e volta ao primeiro amor, volta à prática das primeiras obras, daquele fervor por Cristo, pelo Evangelho, pelo testemunho de Deus sobre a terra. Deus não precisa de juiz, nem de advogado, Ele precisa de testemunha. Nós não temos que defender a Deus dos ateus, não. Nós temos até testemunhar da grandeza de Deus, da graça de Deus e do juízo de Deus que está por vir sobre esta terra. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos dar o nosso intervalo e voltamos para concluir aqui o nosso programa. Busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país? Duracelli é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Nós chegamos aqui no momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Muito obrigado pela sua companhia. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Vamos orar por isso. Conversar com Deus, oração é tocar o céu. Oração feita por um justo tem o seu valor. Senhor Deus, nós colocamos na Tua presença a vida dos nossos telespectadores neste momento. Oramos pedindo clareza na nossa fé, firmeza na Tua palavra, convicção de que a Tua palavra é fiel e verdadeira.
Assim como João estava exilado por causa da palavra do Senhor, um homem que não negociou a palavra do Senhor com a sua geração, nós também não podemos negociar a tua palavra com a nossa geração. A tua palavra é fiel e verdadeira. Por isso que ela nos chama ao arrependimento quando nós nos afastamos da tua presença. Nos chama ao arrependimento para voltarmos a uma fé genuína em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E é nesse sentido que eu oro pelos nossos telespectadores nesse dia, neste programa Mato Grosso do Sul em Foco. Pedimos que o Senhor visite o coração de cada um com o teu Santo Espírito, enquanto ouve a tua palavra através deste canal de comunicação. Assim nós oramos, clamando por tua graça e misericórdia. E oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Procure a igreja presbiteriana mais próximo da sua casa. Vai lá assistir o culto, ou então a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Vai ouvir a palavra de Deus, uma igreja que pregue genuinamente a palavra de Deus. Deus te abençoe, continue na programação da TV Com Brasil. O inimigo cala. Bênção sim posso aguardar, resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, Logo o céu se abre, quando eu a oro, terra estremece. quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar.